Com nova lei de licitações adiada, prefeito de Catanduva edita novo decreto. Catanduva terá brigada municipal contra incêndios. Briga entre os universitários da PUC e Unifipa gerou repercussão nacional. Com produção de Carla Conda e edição de Fernando Aguiar, começa agora o Jornal Conecta. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril de 2023. Convido vocês para nos acompanharem pelo site que está aqui na tela, pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também se inscreverem no nosso canal no YouTube. Uma briga generalizada em um evento esportivo que reuniu alunos da Faculdade de Medicina de Catanduva, em São Carlos, ainda tem repercussão. O tumulto e a confusão ocorreram no último sábado e ganhou destaque em todo o país. Estudantes de medicina da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, e da Faculdade de Medicina de Catanduva participavam da abertura dos Jogos da Pré-Intermédia, competição esportiva universitária realizada no ginásio Milton Olaio Filho, em São Carlos. O primeiro jogo da competição, que vai até sábado, dia 8, ocorreu alguns minutos após o término da briga. O motivo da confusão, no entanto, ainda não foi esclarecido. Por meio de notas de esclarecimento, a PUC Campinas lamentou o ocorrido e afirmou que condena qualquer tipo de violência. O Centro Universitário Padre Albino FIPA afirmou que a faculdade lamenta, repudia e sempre estará contrária a qualquer tipo de enfrentamento com congêneres. A pré-intermédia envolve a participação de 11 atléticas de faculdades de medicina do estado de São Paulo, em uma competição com diversas modalidades esportivas. Em nota, a Liga Esportiva de Atléticas de Medicina do estado de São Paulo afirma que a confusão entre as duas torcidas foi controlada rapidamente pela organização. A Liga Esportiva das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo multou a Atlética da Medicina da PUC Campinas e tirou a torcida de 6 jogos de todas as modalidades. A Atlética da Faculdade de Medicina de Catanduva perdeu a torcida em 2 jogos. A Leames informou que, em alguns momentos, os estudantes de Catanduva estavam se defendendo, mas eles também foram responsabilizados. O governo federal editou uma medida provisória adiando de 1º de abril para 30 de dezembro a entrada em vigor da nova lei de licitações. Prefeitos pressionavam pelo adiamento devido à proximidade da entrada em vigor da nova lei e extinção da famosa Lei 8666. Acompanhando o novo prazo dado pela medida provisória, o prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa editou um novo decreto que possibilita a utilização das leis anteriores para a realização de processos licitatórios. A nova lei de licitações traz uma série de mudanças, dentre elas, exigência de governança pública, obrigatoriedade de implantação de procedimentos e mecanismos de controle interno, disciplina detalhada quanto ao planejamento das licitações e das contratações, exigência de qualificação dos agentes públicos que atuem em licitações e contratações, vedação à acumulação de atribuições dos agentes públicos, especialização das funções, responsabilização da autoridade superior por falhas e defeitos. Processo eletrônico, procedimentos presenciais e em papel são absoluta exceção. E olha só que notícia boa, hein? Catanduva poderá ter uma brigada de incêndio municipal. Isso porque o prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, do PSDB, sancionou a lei que institui a brigada contra incêndios florestais. A nova lei foi publicada ontem no Diário Oficial do município e, com a nova legislação, a Brigada Municipal poderá colaborar ou atuar ao lado do Corpo de Bombeiros, não só em Catanduva, mas em municípios vizinhos, e será composta por funcionários da Prefeitura, que deverão ser treinados. Estes servidores serão nomeados
e não terão salários. De acordo com a lei, a cada 24 horas do exercício da função de brigadista, será dado uma folga de dia para o servidor. A equipe deverá ser formada por 8 brigadistas. Estamos de volta e vamos de assunto polêmico. Os vereadores Marquinhos Ferreira, presidente da Câmara, Maurício Gouveia e Alexandre Gordo percorreram hoje pela manhã terrenos de propriedade da Prefeitura de Catanduva, que estão inseridos em um projeto de lei que autoriza o Executivo a leiloar estas áreas. Este projeto, 15 de 2022, estava arquivado desde outubro do ano passado, por decisão dos vereadores para que o município refizesse cotações sobre os valores de cada propriedade. Os vereadores Ivânia Soldati e Maurício Riva pediram o desarquivamento do projeto e pedem ainda a votação em regime de urgência. Marquinhos Ferreira, Maurício Gouveia e Alexandre Gordo alegam que o projeto mantém preços das áreas muito abaixo do mercado, diferentemente de outro enviado anteriormente pela gestão da então prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes. Bom, para se ter uma ideia, Natália, um terreno no Jardim dos Coqueiros 1, avaliado no primeiro projeto em R$2,5 milhões, está com um valor mínimo de R$776 mil no projeto apresentado por Padre Osvaldo. Nossa equipe acompanhou a visita dos vereadores ao prédio da Prefeitura na Vila Amêndola, onde funciona um dos pátios de serviços que também está inserido no projeto. A segunda edição da Jornada do Terceiro Setor, promovida pela Arcos, Associação e Rede de Cooperação Social, começa daqui a pouco. O evento celebra os 5 anos da instituição, fundada em 7 de abril de 2018. Ao todo serão 3 atividades: workshop, hoje a solenidade de aniversário, amanhã encontro interreligioso. E hoje mais uma estreia dentro do Jornal Conecta. Aqui conosco, David Guilherme, que vai falar sobre economia e negócios. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, boa noite a todos. Seja bem-vindo, David, boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Boa estreia. Obrigado. E hoje vamos falar de um assunto polêmico, hein? Arcabouço fiscal. Queria que você explicasse aí para os nossos internautas de uma maneira clara, se é que dá para simplificar, né? Falar de economia nunca é tão fácil. Mas eu acho que você aí tem um linguajar perfeito para os nossos internautas e eu gostaria que você explicasse qual que é a diferença de um arcabouço fiscal e o teto de gastos. Legal, então vamos lá. Vamos tentar trazer aí para o português, né, tradicional. Arcabouço, ele é um conjunto de regras, né, que traz a diretriz para a política fiscal. Então, a gente precisa entender o que é a política fiscal primeiramente. Política fiscal são as regras de gastos e receita do governo. Então, o governo ele tem receita através de tributos, através de dividendos, né? Tributo, todo mundo paga imposto no Brasil. Todo mundo. Seja, David, mas não declara imposto de renda, mas paga no consumo. Ninguém escapa. Você compra um saco de arroz, está pagando tributo. Você compra a água que você bebe na torneira da tua casa, a SAEC lá está sendo tributada, ou as empresas de saneamento. Ou seja, todo mundo paga tributo. Outra fonte de receita do governo, dividendos. Então, o governo é sócio da Petrobras, sócio majoritário. Petrobras gera lucro, é uma empresa de capital misto. Então, o governo tem a receita dela, que são os dividendos estatais. Outra fonte de receita do governo, terceira, o governo ele pode vender algum ativo da União, algum ativo público. Então, se ele vende uma propriedade, se ele vende alguma edificação, né, é receita que vem para o governo. E o governo tem uma outra fonte de renda, que o pessoal dizem que é como ele se financia, que é tomar empréstimo. Né? Então, o governo ele pode tomar empréstimo. Então, ele emite título de dívida e toma empréstimo. Mas, para o nosso raciocínio aqui, para entender política fiscal, nós vamos trabalhar com essas 3 fontes de receita. E o que são as despesas? Então, a gente tem as despesas correntes, que é para manter a estrutura, né, a máquina pública funcionando, que é salário de servidor, né,
que é os aluguéis das repartições, é manter energia elétrica, manter igual uma empresa normal. Então, ela tem essas despesas recorrentes, que a gente chama. Tem também investimento. Então, quando o governo vai fazer um projeto novo, então, por exemplo, vai fazer uma obra de saneamento básico, é um investimento, né? E tem que fazer, porque a gente é um país subdesenvolvido, ainda a gente não tem 100% de saneamento básico no Brasil. Tá? Então, aí também é um gasto. E um outro gasto que o governo tem é o gasto dos juros com a dívida, né? Só que funciona assim. Então, o que é a política fiscal? O que a gente controla e o que a gente mede, né? Os economistas medem. Primeiro, é o superávit primário ou déficit primário. Quando a gente fala em superávit primário ou déficit primário, nós só estamos considerando as 3 receitas iniciais, não estamos considerando empréstimo, e na despesa a gente não considera os juros da dívida, juros e amortização da dívida. Então, isso é a política fiscal. Quando a gente tem superávit primário, quer dizer que a gente tem uma fatia no bolo para cumprir e pagar os juros da dívida, que não é pequeno. Para a gente ter uma ideia, o Brasil ele estava desde 2014 até 2021 em déficit primário. Tivemos um superávit primário agora em 2022. Então, você vê que a gente gasta mais do que recebe. Se fosse uma empresa, já tinha quebrado. Por que o governo não quebra? Porque o governo vai lá e faz empréstimo e título de dívida. Então, entendemos o que é política fiscal. O que é o arcabouço? O arcabouço é as diretrizes, né, de um conjunto de regras para essa política fiscal. Então, agora, o governo, com o ministro Fernando Haddad, ele está tirando o teto de gasto. Ele falou que o teto não é algo flexível. Porque como que é o teto de gasto? O teto de gasto, a gente pega o orçamento, né, do ano anterior, corrige na inflação, é o que a gente pode, teoricamente, ter de despesa no ano subsequente. E, realmente, por mais que seja, né, uma emenda constitucional no governo do Michel Temer, se transformou em troca-PEC, aprovou tudo no Congresso, com a pandemia, né, o que aconteceu? Tivemos déficit primário. Entendeu? Ou seja, então, mesmo sendo uma emenda constitucional, não foi cumprida. Sim. Mas tudo bem, era pandemia, estava caótico, né? Era o cenário, aí depois veio guerra. Mas vocês viram que mesmo sendo uma emenda constitucional, não tivemos impeachment, né? Porque o mundo estava desfavorável. Sim. Então não se cumpriu a regra. Então o Fernando Haddad ele veio e apresentou o arcabouço fiscal, que ele fez junto com o Ministério de Planejamento e junto com o Ministério da Fazenda, né? Tentando tirar o teto, né? Descer o teto e o arcabouço assumir. Enfim, o que é o arcabouço? Então, na entrevista, né, dele, quando ele disponibilizou o arcabouço, eu trouxe aqui, fiz um rascunho dos principais pontos para a gente debater. Vamos lá. E ele apresentou os dados completos, porque quando a Tebet lá, a Simone Tebet, falou antes de apresentar que estariam faltando alguns dados, né? Então, estava esperando ter esses dados para poder apresentar o arcabouço fiscal. Porém, tem esses dados? Não, ele apresentou a estrutura, todos, né? Não tem todos. Ele apresentou a estrutura de como vai ser. Né? Então, ele apresentou o arcabouço mesmo. Ele apresentou como que vai ser o conjunto de regras. Né? Pontuou. E um dado importante, não vai ser emenda constitucional. Ele vai ser por lei complementar. Então, a gente já vê uma fragilidade. Porque no Brasil, tudo que não é emenda constitucional, se emenda constitucional quebra, não se cumpre, imagine uma lei complementar. Então, é algo que a gente tem que analisar e ver a fragilidade do arcabouço. Mas vamos lá, quais são as premissas do arcabouço, né? Que o Fernando Haddad, o ministro da Economia, apresentou. Primeiro, teto de gasto mais flexível. Então, do Temer era engessado. Nós tínhamos, então, um teto de gasto. Para o ano subsequente, eu só corrigia com a inflação. E realmente, né? Se a inflação, então, do período teve lá, né, um IPCA de 6%, é o orçamento anterior mais 6% que eu posso flutuar ali e ter de gasto público. Tá? Agora não, agora com o Fernando Haddad, o arcabouço está atrelado à receita. Então o que acontece? Até 70% da receita, tá? A gente pode, né, o governo pode ter usar de gasto. Seja gasto para despesas correntes, seja gasto para investimento, entendeu? Ele pode usar para gasto. 70%. Outra coisa, o crescimento desse gasto atrelado com a receita, mas ele tem uma banda, ele criou bandas, então ele pode flutuar. Então vamos imaginar, nós não tivemos o superávit esperado, então em vez de usar 70% da receita, a gente vai usar 50% da receita. Eu vou explicar daqui a pouco. Outra coisa, o piso, né? Independente, faça chuva, faça sol, a economia melhore ou piore, 0,6% vai ser usado para investimento. Faça chuva, faça sol.
Então, teoricamente, o que eu quero dizer? Ele vai ter que dar um jeito de aumentar a receita. E vai aumentar a receita como? É uma é boa a pergunta. pergunta. Vai aumentar imposto? Porque você acelerar a economia, aquecer a economia, você não faz do dia para a noite. Sim. Né? Isso aí é um trabalho que você faz hoje para colher, né, em médio e longo prazo. Então, o medo, né, dos economistas é o quê? Aumentar imposto. Né? Apesar que o ministro falou que não vai aumentar imposto e nem vai mexer em alíquotas de impostos. Não vai criar imposto novo, não vai mexer na alíquota. Vai ter imposto para os ricos. Ele vai mexer, ele vai tributar a renda. Tem muita gente que não paga imposto, então ele também vai começar a cobrar, né? Exatamente. Então ele quer tributar a renda, né? Ele quer tributar a renda das superfortunas, né? A renda de dividendos, né? Dividendos de empresas, que é isento de imposto. Então, talvez o governo vai trabalhar aí para subir essa receita. Né? Teoricamente, subir na receita, ele pode usar 70% dessa receita no arcabouço para poder, né, manter os gastos públicos e fazer investimento. Lembrando que faça chuva, faça sol, 0,6%. Inflação mais 0,6% vai ser usado para investimento. Que é para projetos sociais, projetos de inclusão. Né? Subsídio. Enfim, vai ter. Já, independente da receita, vai ter. Outra coisa, né? Ele estabelece meta. Né? Então, como ficou a meta? Né? Então, no primeiro ano, 2023, da gestão do governo Lula, já falou, nós vamos fechar em déficit primário. Fechamos com superávit primário, 2022, na saída do Bolsonaro, e o Lula vai entrar e já falou que vai ter déficit primário. E está na banda, está no arcabouço. Por quê? Então, ele criou a meta do arcabouço, a meta do superávit ou do déficit primário, o piso e o teto, igual tem inflação. Meta, piso e teto. Então, ele criou as bandas. Então, 2023, o piso, menos 0,75% de déficit primário. A meta, 0,5% de déficit primário. O melhor dos mundos é fechar com menos 0,25% de déficit primário, 2023. Então, nós já estamos vendo que o governo vai fazer política de inclusão, mesmo não tendo receita. Vai financiar. Né? E só o governo consegue fazer isso, que ele se financia. É isso que tem que deixar claro para o telespectador. E como que, por exemplo, o mercado, os analistas receberam esse arcabouço? Horrível. Então, nós tivemos o... E aí entra muito na questão política, né? Isso. Quem é mais voltado na área social entende como bom. Fala, tá bom, ele está tendo um déficit primário, mas ele está melhorando socialmente o país. Né? Mas agora... investidores não veem isso com bons olhos, porque você está saindo de um superávit primário e está entrando num déficit. Isso é para cumprir um pouco a promessa de campanha. Com certeza. Do Bolsa Família, mais 150 por criança até 6 anos, né? Exatamente, porque não tem de onde tirar. Né? Exatamente. Então está fazendo um malabarismo e você acha que isso vai ser aprovado pelo Congresso? Uma que ele não vai entrar como emenda constitucional. Então não tem todo aquele trâmite dentro do Congresso, né, para poder... É meio que goela abaixo. É meio goela abaixo. Vai entrar como lei complementar, né? Foi apresentado. Tiveram alguns analistas que vê com bons olhos, mas para o lado do investidor, ele vê com maus olhos. Porém, né, a gente tem que ver. 2023 nós vamos fechar com déficit primário, já está, né, projetado esse déficit. Em 2024, a meta é zerar esse déficit, trabalhar com o piso da meta 0,25, menos 0,25 e 0,25, né, o teto da meta. Então, eles acreditam que 2024 zero. Como economista, você vê com bons olhos o arcabouço? Você acha que a economia brasileira, você tem otimismo? Está otimista? Então, olhando... Aí é o David, né? Porque tem economistas e economistas. Eu não gosto do arcabouço. Tá? Por mais que eu entenda que o Brasil tem que discutir inclusão social, tem que discutir desigualdade social, mas tem que discutir com responsabilidade. Né? Por que acontece? Quando você tem déficit primário, você cria um risco mercado do país, né? Você espanta os investidores. E quando você espanta os investidores, é menos dinheiro. Porque, na verdade, o Brasil ele não pode ser um país de rentismo. O que é um país de rentismo? Ela tem a Selic alta, vem o investidor de fora, deixa o dinheiro como se fosse um paraíso fiscal e não coloca esse dinheiro para circular na economia. Quando eu falo circular, o que é? Montar fábrica, montar empresas, gerar emprego. Isso gera riqueza para o país. É circular, né? Mesmo o dinheiro. É circular. A economia ela cresce, por isso que ela tem esse tempo de médio e longo prazo, porque ela cresce quando o dinheiro ele é trabalhado dentro do país. O que a gente não pode
é ter uma taxa de Selic alta, vem o investidor, coloca o dinheiro para viver de rentismo. Isso não gera riqueza. E outra coisa que também inibe, David, o investimento, na minha visão, é o juro alto. Exatamente. Aí os juros altos, aí entra na contrapartida que eu estou falando. O juro alto é bom para quem quer viver de rentismo. Mas para o empreendedor, né? O empreendedor é aquele cara que toma dinheiro, toma risco e transforma o dinheiro, né, numa indústria, numa fábrica, transforma o dinheiro em geração de emprego. Vamos falar assim, que gera riqueza do país. Que aí você, né, se você acrescenta para o PIB, né, para a riqueza do país. Esse investidor, esse empreendedor, vamos falar assim, ele não toma crédito. É muito caro ele tomar crédito, o risco fica muito alto. É bom para o rentismo. E aí o rentismo é o que não gera riqueza para o país. E tem ponto positivo nesse arcabouço fiscal, para a gente já finalizar? Tem. Para não falar que, né, só tivemos... Né, Algumas pessoas estão falando calabouço fiscal. Calabouço fiscal. Mas, por exemplo, um ponto positivo é que manteve o teto dos gastos. E você acha que não querendo cortar, você acha que o Lula ganha no grito? Por exemplo, a gente vê uma briga, uma briga assim, bem acirrada entre o governo e o Banco Central. Você acha que ele ganha no grito essa briga? Então, eu acho que ele vai acabar ganhando, tá? Realmente tem para baixar a Selic, né? Ele vai acabar ganhando, só que talvez o reflexo disso, né, pode gerar inflação para nós aí em curto prazo. É um problema. Muito bom o papo, né? O David Toda sabe terça-feira explicar. você de volta aqui. Estamos aqui, se Deus quiser. E olha, eu vou dar uma sugestão aqui agora ao vivo no ar, Natália, para que os nossos comentaristas eles também possam fazer esses comentários para esclarecer mais ainda o nosso internauta, o nosso telespectador, através do nosso site, né? Exatamente. Esse assunto de economia, assim como os demais que estarão aqui no Jornal Conecta, também vão para o nosso site. E se o pessoal tiver dúvidas, né, você pode mandar o e-mail aqui para a gente encaminha aí para o David, que ele vai estar respondendo aí para vocês relacionado à economia. Que o nosso objetivo é exatamente esclarecer o nosso ouvinte e telespectador. David, foi muito bom ter você obrigada, aqui. Eu que agradeço, viu? Explicou aí de uma maneira que eu acredito que o pessoal tenha entendido. E estamos aqui com Serginho Melhado, Boca no Trombone. Seja bem-vindo, Serginho. Muito obrigado. Ô, Natália, você acha que tinha alguém mais ideal do que Serginho Melhado para fazer boca no trombone? Não, eu acho Olha o que eu que disse, caiu pra fazer... como uma luva. Bom. Para fazer o Boca no Trombone. Olha, para você que está assistindo, Boca no Trombone, o nosso objetivo é que você, através do nosso celular, que vai ser passado, através das nossas redes sociais, possa mandar os seus problemas. Se aí na sua rua tem um buraco enorme atrapalhando o seu trânsito, a ida e vinda, se tem uma luz queimada na frente da sua casa, se tem vizinho deixando lixo esparramado na rua, esse quadro tem esse objetivo, para que a gente possa tentar de uma maneira... Falar os problemas da cidade. Exatamente, e também ajudar o dia a dia, Manda um vídeo, tornar manda a vida, foto. tornar a vida do cidadão, da população mais fácil. Sim. Boca no E trombone. aí a gente gostaria de saber qual o assunto que você trouxe aqui pra gente hoje. Hoje, na verdade, a gente está trazendo o que está agitando aí os meios, né? É uma fofoca? Não é fofoca, é guerra de vídeos. É uma guerra de vídeos que está tendo aí entre o prefeito, Padre Osvaldo, e uma equipe, um grupo de vereadores. Não é o grupo do 7, o famoso grupo do 7. É um trio. O grupo da Batina? Não, o grupo da Batina é Tropa Celestial. A Tropa Celestial. A Tropa Celestial e tem o grupo do 7. Mas desse grupo do 7, hoje teve um puxadinho ali, que foi só o Maurício Gouveia, o presidente da Câmara, o Marquinhos Ferreira, e o Carlos Alexandre, o gordo do restaurante. Então foi um trio, né? Foi um trio parada dura. Saíram... E qual foi o motivo dessa guerra dos vídeos? É o projeto de lei número 15/2022, onde o prefeito já deu entrada de emergência na sessão que está acontecendo agora, para venda de 63 terrenos. Isso que trouxemos aqui no jornal agora. É um projeto já antigo, né? No ano passado parece que foi tentado. 2020. 2020? Tá. Só que um projeto de 2020... Então hoje a sessão da Câmara deve estar assim, vai pegar agitadíssima. fogo lá, hein? Isso, e tem um outro projeto de lei também, falando de política a gente gosta também,
que também é para alterar a possibilidade do número de cadeiras também da Câmara de É Vereadores. bom a gente também falar e Fica de esclarecer, olho, Serginho, fica de olho. que enquanto a gente está comentando aqui, eu acho que a coisa já está Tá Já esquentando tá lá. pegando esquentando fogo lá lá, na Câmara exatamente. Municipal. E a Carla Conde está acompanhando. E amanhã também teremos aqui André Beck para falar sobre tudo que aconteceu lá na sessão da Câmara. O rescaldo. Isso. E eles ficaram bravos, porque você falou do projeto 2020. Então, como é que pode um terreno em 2020 estar avaliado em 2,5 milhões e agora esse mesmo terreno avaliado em cerca de 776 Nós já mil demos reais? essa notícia aqui. Isso. E agora Exatamente. você está esclarecendo. E esse trio de vereadores, eles foram com o pessoal da imobiliária, né, que foi lá para avaliar o terreno, foi lá para avaliar, por exemplo, a Sindre, para saber o valor mesmo, né? Porque não pode diminuir baseado em quê que eles estão diminuindo esse valor? O prefeito ele fez um vídeo também, não só os vereadores. O prefeito fez um vídeo, também no período da manhã, dizendo que mandou esse projeto em caráter de emergência na Câmara Municipal. Tudo democraticamente, né? Sim. Pelas redes sociais. Os dois lados. É bom porque a população ela fica bastante esclarecida, né? Enquanto os vereadores eles descem o sarrafo, né, o prefeito vai naquele... não é assim, é assado. O que ele fala? Que tem que fazer a manutenção e a zeladoria dos terrenos. Mas é uma coisa óbvia isso. Que alguns talvez causem desconforto para os vizinhos. Mas também é uma coisa óbvia. Poderia isso. ser construída alguma coisa. Exatamente. Ou vender, pelo menos, um preço justo. O que eu entendi, eles não são contra a venda, eles são contra o valor, valores. né? Os valores. Mas o prefeito... Isso para quê? Para que o município não tenha um prejuízo aí no seu patrimônio, né? Mas o prefeito disse que foi feita uma avaliação por 13 imobiliárias de Catanduva. Então, quer dizer, mas por que mudou os valores de 2020 de um ano para o outro, cá? né? Ele fala assim que vai ser um leilão online onde qualquer pessoa do Brasil pode participar. Oba! Sendo leiloados, os terrenos vão gerar impostos para Catanduva. E no vídeo do prefeito, uma coisa que ele fala, certamente serão construídos. O prefeito, então, virou mãe de Ná. Como é que ele pode dar a certeza que vão ser construídos alguma coisa no terreno? Às vezes o cara pode comprar para depois... Especulação imobiliária. Ele fala que novas construções irão surgir e vão surgir novos empregos. Não sou eu que estou falando, isso aí foi o prefeito que falou no vídeo. Mas isso é coisa de político, né? Mas é só você analisar isso aí. Então, como é que ele dá a certeza que novas construções? Essa certeza, sim, você fica assim, mas será que já tem compradores para os terrenos? Interessados, né? E a briga dos vereadores falando, dos 3 vereadores dizendo... O que falta é o prefeito chamar eles novamente, tomar um café, eles conversarem. Eu não falei confessarem, eu falei conversarem. Tá? Bom trocadilho, gostei. Por isso que eu te convidei para fazer o Boca no Trombone. Eu tenho certeza que esse quadro vai ser um sucesso, você vai se dar muitíssimo bem. E reforço, né, para que você mande aqui a sua sugestão, o seu problema, para que a gente possa fazer essa prestação de serviço aos nossos internautas. Ele trouxe ali uma listinha, uma pauta. Só para finalizar, o prefeito disse que os recursos destinados pela venda dos terrenos vão ser para a construção do novo pátio, lá do lado do UPA. Então já tem o projeto lá para juntar os 2 pátios e iniciar a construção da Escola Cidadão do Futuro. Esperamos, vamos aguardar. Aguardemos. Muito obrigada, Serginho, pela sua participação aqui. Um abraço a todos. E a Prefeitura de Catanduva iniciou o trabalho de limpeza e tapa-buracos no Jardim Salles. Falamos ontem aqui sobre a reclamação dos moradores. Parte da avenida já está limpa, conforme o novo vídeo que recebemos. Olha só, Marcão, que bom que a Prefeitura atendeu aí os nossos pedidos, né? Nossa solicitação, já que o internauta mandou o vídeo, mandou foto, a gente cobrou a Prefeitura. Eu acho que esse é o nosso papel. E olha, o Boca no Trombone só está começando. É isso mesmo. Que tem esse objetivo, né? De ajudar a população. O pessoal pode e deve continuar mandando aí vídeos, fotos sobre o que está acontecendo aí no seu bairro e a gente aqui vai cobrar das autoridades. Então, uma boa noite a todos. O Jornal Conecta termina aqui. Continue nos acompanhando pelo site e redes sociais. Até amanhã, Marco Antônio. Até amanhã a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite.